Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 31 de outubro, último dia de outubro. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje é sexta-feira também, né? Além de último dia de outubro, último dia da semana, sextou. E sextou diferente, hein? Hoje os mercados devem responder um pouco mais aos balanços, né, corporativos. A gente teve balanços importantes nos Estados Unidos, tivemos balanços importantes no Brasil e sair um pouco dessa aura, né, desse momento que a gente ficou aqui depois daquele, daquela desacelerada que o mercado deu com a entrevista do Jerome Powell, né, o presidente do Fed, falando que o corte de juro em dezembro está longe de ser uma coisa dada, né? Está longe de ser uma certeza. Então isso acabou atrapalhando um pouco os mercados. Ontem o S&P 500 ainda fechou em queda de 0,99, o Nasdaq fechou em queda de 1,47, mas por aqui o Ibovespa bateu um novo recorde, né? Sétimo dia consecutivo de alta. Só nessas 7 últimas sessões, o Ibovespa já acumula aí mais de 4,3% de alta, né? Fechou 148.780 pontos, com 0,10% de alta, mas também aí muito nessa toada aí de um pouco de aversão a risco em função dos juros nos Estados Unidos, né? Por aqui ainda teve mais um item macroeconômico que acabou atrapalhando também um pouco do otimismo, né, no mercado, que foi o Caged, que veio com 213 mil novas vagas contra 170 mil vagas esperadas, né? O IGPM veio melhor que o esperado, né, no sentido de teve uma deflação ainda mais forte que a esperada, era de 0,23, veio 0,35, 39, se não me falha a memória. Trouxe 12 meses do IGPM para menos de 1%, para vocês terem uma ideia. E isso, ok, deu um alívio aí do lado da inflação, mas o mercado de trabalho parece ainda aquecido. Então hoje a PNAD, né, que traz aí a PNAD contínua, que deve trazer a, a taxa de desemprego, então provavelmente vai ajudar aí a calibrar um pouco as expectativas para o mercado de trabalho. A expectativa é que chegue a 5,5% a taxa de desemprego, né? Depois de 5,6% no trimestre até agosto, né? Então você teria ainda uma taxa de desemprego ainda melhor, a gente caminhando aí para aqueles 5% do pleno emprego, né? Para o Brasil aqui o pessoal já diz que estamos já em pleno emprego, afinal de contas 5,6, 5,5, que pode ser a leitura de hoje, é uma leitura muito forte, né? E isso acaba levando um pouco do Banco Central, um pouco mais de cautela para o Banco Central, né? A gente tem do lado da inflação, a inflação recuando, mas do lado do emprego, o Banco Central ainda preocupado com o aquecimento aí no mercado de trabalho. Mas como eu falei no começo, hoje é um dia que deve ser mais marcado aí pelos balanços. A gente teve o balanço da Vale, foi um balanço bom. Vale veio com lucro acima do esperado, receita acima do esperado, e isso acabou ajudando aí os ADRs da Vale, que lá nos Estados Unidos subiam aí 0,20 mais ou menos, né, depois do fechamento. E isso deve ajudar a gente a ter um Ibovespa um pouco mais forte, lembrando que a Vale sozinha, né, mais de 10% do peso do índice, né, o que ajuda então no número completo aí. Não sei se a gente aguenta mais um dia de ganhos, né, o oitavo dia de alta consecutiva, mas provavelmente vai ser um dia que tem forças aí importantes empurrando a bolsa para cima. Lá no exterior, Amazon e Apple nos Estados Unidos vieram com resultados excelentes, né? A Apple com mais vendas, mais margem, e subindo aí 1,89% no pós-mercado, né? Depois
que o mercado fechou lá e os números foram apresentados, e a Amazon disparando 12,80% no dia de hoje, no pré-mercado, agora esperando aí a abertura do dia de hoje, com já 12,74% agora na minha tela aqui, de alta, né? Então a gente pode esperar um dia forte, aí, principalmente para a Nasdaq, que ontem recuou em 47, né? Mas isso deve trazer algum alívio aí também, e, né, tirar um pouco desse ranço aí da história com os juros e o Jerome Powell. Agora no mercado futuro aqui, Nasdaq futura em alta de 1,16, indicando aí um dia mais positivo, né, para a Bolsa de Tecnologia, e o S&P 500 em alta de 0,65, o que joga contra a Bolsa Brasileira aqui é o petróleo, que está em queda ainda, né, 0,09, né, praticamente estável, mas abaixo aí de 64 dólares o barril, enquanto o minério de ferro joga a favor, subindo 0,95, um resultado bom da Vale, minério de ferro subindo, então a Vale deve puxar aí boa parte do, do, do otimismo, né, que a gente pode ter com a bolsa no dia de hoje. O ouro em leve queda aqui de 0,23, mas se segurando acima dos 4.000 dólares a onça Troy, enquanto os juros, né, ontem acabou subindo de novo, mais um dia de alta dos juros futuros, acompanhando também um pouco desse movimento lá nos Estados Unidos, um movimento mais de correção naquela expectativa de juros que se tinha para dezembro, depois da fala do Powell, que indicou que ele não disse que não vai haver o corte, né? Isso que é uma coisa que o mercado, é, né? Ele só falou que, olha, a gente precisa de dados, a gente está esperando, que é mais ou menos o que o Powell fala sempre, né? Mas o fato de ter tido um voto dissidente lá para menos, né, para manutenção dos juros agora na reunião dessa semana, isso acabou ajudando a segurar aí muito os ânimos, né, para os juros nos Estados Unidos. Bom, ontem também a repercussão, como a gente já tinha adiantado na live do Esquina Sucupira, a repercussão do acordo entre a China e os Estados Unidos não animou os mercados, né, ficaram muito mais voltados aí para a história do Jerome Powell, para o Fed norte-americano, e também o acordo, vale lembrar, né, a gente falou disso ontem, mas assim, é importante a gente frisar aqui, esse acordo que você precisa renovar o acordo anualmente, né, deixa muita coisa em suspense, deixa muita coisa preocupante para o mercado global, né? Para a gente aqui o que interessa no acordo é a liberação das restrições com terras raras da China, mas isso não tira aí a vantagem do Brasil, porque o Brasil, o segunda maior reserva de terras raras, né, de minerais críticos do planeta, ainda tem uma vantagem frente aos Estados Unidos nessa negociação com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos precisa de outras fontes de terras raras que não sejam só a China, né? Ele precisa diversificar as fontes. Aliás, isso é algo que ficou muito claro para os países durante a pandemia, né? Que você não pode ficar muito dependente de um país só, porque se ele tiver um problema, você acaba ficando refém daquele país, né? Então, isso é algo que acaba colocando o Brasil na mesa de negociação com alguma coisa a negociar que os Estados Unidos têm bastante interesse, né? Então, o dia, né, como eu falei, deve ter um pouco mais de risco, né, de risk on, né, como o pessoal gosta de falar, mas em função dos resultados corporativos, tá? A Netflix também sobe 3,19 porque teve um desdobramento das ações de um para 10, né? Então quem tem uma ação da Netflix vai ganhar mais 9, né? O preço fica igual, o financeiro fica igual, só facilita a negociação porque o preço da ação em si, né? O financeiro que eu digo assim, o preço que você tem, né? Se você tem é, 10 mil reais numa ação dessa e ela é dividida em 10, você vai ter 10 ações de R$ 1.000, né? Então esse é o ponto. E a ideia da a americana aí, da Netflix, é
dar um pouco mais de liquidez, né, para a ação, uma vez que a ação está aí custando, deixa eu só achar aqui, ó, na Nasdaq está custando US$ 1.089, né? Então passa no fechamento de ontem 1.089, agora 1.116, em alta de 2,48 em função desse desdobramento aí que vai trazer as ações para US$ 111,60 mais ou menos, né? Então isso acaba ajudando aí nas transações, ajudando nos negócios com as ações da Netflix que também estão respondendo de forma positiva. Ontem, só para a gente finalizar aqui, no Ibovespa a gente teve essa ligeira alta aí de 0,10, mas vale lembrar que a gente até já tinha adiantado isso também ontem na live. Bradesco deveria sofrer um pouco de reprecificação em função do resultado muito ruim e foi a principal baixa, né, na bolsa ontem, caindo 3,56 na ação ordinária e 3,88 na ação preferencial depois de resultados aquém do esperado aí pelo mercado. Beleza? Então eu acho que é mais ou menos isso para o dia de hoje, um dia mais voltado aí para a bolsa. E lembrando, hein, esse acho que é o 18º recorde deste ano na bolsa, 7 dias consecutivos de alta, e acaba que é aquilo que a gente vem falando já há algum tempo, né? A gente fica esperando o momento de entrada, etc e tal, e acaba perdendo essas pernadas de alta que são importantes para fazer o seu ganho, né, o seu ganho do período em que você vai ficar mais alocado em bolsa, né? E eu disse mais alocado porque, né, você sempre deve ter bolsa, ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, ou bastante menos, mas nunca ficar sem nada de bolsa, porque isso acaba prejudicando o rendimento do seu portfólio como um todo. Beleza? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa assim. Ah, sim. Bitcoin em 109.779 dólares, praticamente parado, né? 1,87 de alta aqui, mas parado nessa semana, ficou muito próximo aí dos 110 mil dólares, mas não andou muito, né? E o dólar contra o real valendo 5,38 centavos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bom fim de semana a todos, boa sexta-feira, bons negócios e avante sucupira! Acorda, sucupira!